Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los sempre através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de começarmos a analisar essa matéria, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento tão importante que Tu tem concedido em nossas vidas para buscarmos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Continue nos alimentando, Senhor, com a Tua Palavra, com a Tua mensagem e fortalecendo de fato a nossa caminhada para que com fé possamos seguir nas pegadas deixadas por Teu Filho amado Jesus e com Ele e por Ele sermos também vitoriosos. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, a âncora da alma. Que lição extraordinária essa aqui, irmãos. Olhando para Hebreus, capítulo 6, o verso 19 e 20, olha o que temos. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica atrás do véu, aonde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muita informação num versículo só. Com certeza, o tema da semana toda está sendo extraído a partir deste tema central. Vamos isolar alguns pontos aqui, para que possamos trabalhar essas peças de quebra-cabeça e montar de novo para ver a clareza da informação que Deus está nos apresentando aqui em sua palavra, então no livro de Hebreus, aqui no capítulo 6, verso 19 e 20. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos analisar essa questão de santuário. Nós sabemos que santuário, lá em Êxodo 25, verso 40, foi dada uma ordem para Moisés para que ele construísse o santuário terrestre, a tenda móvel que seria construída aqui, para que fosse utilizado durante o Êxodo, para que ele construísse exatamente conforme o modelo que no monte ali foi mostrado para ele. Ou seja, ele teve um molde, uma referência, um projeto original que ele olhou e transcreveu para o projeto seu aqui, para o projeto do santuário terrestre, e pudesse então iniciar a construção dessa obra. Então temos aí uma informação bíblica clara de que existem dois santuários, o santuário celestial e o santuário terrestre. Pois bem, para que foram feitos tanto o santuário celestial quanto o terrestre? Pare e reflita. Se o propósito do santuário é tratar do assunto do pecado, a resposta é óbvia. Eles foram criados para tratar do assunto do pecado. É mesmo por isso que lá em Apocalipse capítulo 21, 22, deixa bastante claro, João comentando que no novo céu e na nova terra, lá na cidade santa, eu não vi santuário. Ou seja, não tinha santuário. Nós sabemos que o santuário aqui da terra, o terrestre, quando Jesus morreu no Calvário, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, neutralizando o trabalho do santuário da forma com que era utilizado aqui na terra, que era para expiar pecado. Ficou só o do céu. A partir do momento que a revelação apocalíptica apresenta, dentro desse contexto mesmo, do capítulo 21, na altura do verso 4, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, não vai haver mais pecado. O contexto todo, se analisarmos, concluiremos que não existirá mais pecado, nem morte, nem pranto, nem dor. Ou seja, se não vai existir pecado, obviamente não vai existir os santuários também. Nem terrestre, que já foi, e muito menos o celeste, porque não tem mais pecado. Por isso, o celeste, como as coisas que Deus faz, é para sempre, que é outro ponto que nós vamos analisar aqui, esse do céu não vai passar de um museu, como as marcas das mãos de Cristo, as marcas do Calvário, que estarão para sempre impregnadas nele.
para que jamais as criaturas de Deus se esqueçam que custo teve para se exterminar o pecado da face do universo. E para analisar detalhes mais profundos, mais minuciosos sobre essas questões, eu sugiro que você vá ao Escatologia versão 5 aí no meu canal e assista às 40 aulas. A maior parte desse seminário está trabalhando exatamente com esse assunto, o santuário celestial e o santuário terrestre. Vai lá e assista, vale a pena. E pode interagir comigo através desse contato que aparece aí na tela. 62981336615. Ninguém ficará sem resposta. A palavra de Deus responde a todos. E Deus há de nos abençoar para sempre podermos atender todo mundo. E é muito importante também que não só haja essa interação quando necessário, mas que dentro do canal os likes, o joinha, né? Os comentários no canal é muito importante para promover dentro do YouTube o canal para que outros também possam alcançar. Quanto mais movimentação tem no canal, mais promoção. Tendo promoção em tempo hábil, né? Porque nós sabemos que isso aí tudo vai acabar logo. Então a gente tem que aproveitar, usar de estratégia, usar dessa simplicidade toda, ser simples como as pombas e astuto como as serpentes, né? Para fazer com que essa mensagem chegue logo a todo o povo, tribo e língua, a todos aqueles que precisam ser alcançados por essa mensagem. Porque assim que apertar o desfecho desse conflito, o bicho vai pegar. E nós sabemos que quem fala a verdade, esses canais vão ser cortados, vão ser tirados do ar. Por isso que quanto mais cedo a gente promover essas mensagens, e aqueles que puderem baixar esses vídeos e também guardar para ter como recurso, né? Muito importante. Porque aí nós teremos um arquivo pessoal para ainda continuar compartilhando como mensagens baixadas. Muito bem, voltando aqui para o conteúdo da mensagem, nós vimos então que a questão de santuário, eles foram erigidos para tratar do assunto do pecado. A hora que o pecado deixar de existir, viu o que o João falou aqui, né? O da terra nós já comentamos, em Mateus 28, 51 a 53, mostrou o encerramento das atividades dele aqui na terra, da forma com que vinha sendo exercidas. E o celestial, João está aqui comentando, dentro do contexto do capítulo 21 de Apocalipse, que ele também vai deixar de existir, com as funções que ele tem hoje. Aí já ficou fácil de entender, então, o porquê da expressão trazida do hebraico para o português aqui, no final do verso 20 aqui, aonde diz que ele tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Quer dizer, se santuário deixar de existir, nem sacerdote, nem sumo sacerdote também não vai ter mais. Mas por que então está dizendo que Jesus vai ser sumo sacerdote para sempre? Como também Melquisedeque foi tido como sacerdote para sempre. Claro, a expressão para sempre aí, no hebraico, no original, analisando o contexto, nós podemos notar que não é uma questão que é eterna, mas que as coisas de Deus, tudo, são soluções definitivas. São soluções irretocáveis. São traços intocáveis, imutáveis. Eu, o Senhor, não mudo. Mas tudo que Ele faz tem solução absoluta. Por isso que às vezes vem essa confusão de entendermos o conteúdo para sempre, o eterno, ou algumas expressões que nós temos na Bíblia. Podemos esquecer jamais que ela foi escrita em outro idioma, né, que não se fala mais, são idiomas praticamente extintos. Os idiomas modernos que nós temos hoje está bem longe desse idioma erudito em que foram escritas a palavra de Deus. Mas o bacana disso aqui tudo é ver que esse Melquisedeque realmente é um indivíduo puro, um membro de raça pura de fato, e que exerceu uma função pura, tão pura, à altura de que essa ordem sacerdotal Melquisedeque pôde ser pura o suficiente para que dentro dessa ordem o próprio Filho de Deus pudesse ser promovido para dentro do lugar santíssimo, como diz o contexto aqui do apóstolo Paulo. Ele pode ser promovido a sumo sacerdote e para sempre, assim como também Melquisedeque é sacerdote para sempre. Ambos estão sempre disponíveis a essa questão.
de estar sempre pronto para agir em prol da luz, da verdade e em prol do Criador. Na realidade, e quando falamos em Criador, estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Ambos trabalham em conjunto o tempo todo. É como se marido e mulher é uma só carne, aí os três é uma só carne. Nós vimos com nitidez absoluta o envolvimento dos três em prol da nossa criação, da nossa manutenção e da nossa salvação, da nossa redenção. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, provando a boa palavra. Aqui tratando da palavra de Deus, né? Tanto Paulo quanto Pedro faz alusões interessantes do mesmo gênero. Pedro em 1 Pedro 2, de 2 a 3, e Paulo aqui em Hebreus capítulo 6, de 4 a 5. Além dele mergulhar num contexto bem mais profundo ainda, aqui nesse conteúdo. O Espírito Santo aqui está tentando nos mostrar, através dos escritos de Paulo, o mesmo que Paulo fala em outra parte dos seus escritos, que é Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13, para alinhar esse raciocínio. São assuntos de caixas perfeitos dentro desse contexto. A conversão aqui, Paulo chama de ressurreição espiritual, ou inclusão no grupo seleto de galeria dos campeões da fé, ou conforme Pedro disse, raça eleita, sacerdócio santo. Irmãos, quando o indivíduo de fato é convertido, ele ressuscitou como nova criatura. Se ele não é convertido, ele não ressuscitou. Ele pode estar batizado, pode estar dentro da igreja, não importa a função dele que ele ocupa, da menor função de simples membro comum até um presidente de campo, não importa. O que importa é que todos diante de Deus são mortais e têm funções designadas por Deus, mas cada um desses só desempenhará com êxito as suas funções se forem convertidos. Do contrário, só convencido não adianta. Está ciente da palavra, está ciente das promessas, está ciente de tudo, mas não vive nada, sem futuro, sem chance. Esse está sujeito a apostatar a qualquer hora, deixar tudo, e vai ter novas oportunidades. Deus sempre vai estar dando oportunidade para eles. Agora, um verdadeiro convertido não é diferente. Esse, se chegar a apostatar um dia, ele abriu inimizade contra Deus, contra o Espírito Santo. Ele não quer mais conversa. Porque o convertido tem ciência. Então, se ele ignorar tudo isso e partir para a briga, está partindo para a briga contra a luz, contra a sua própria salvação. Nós vamos ver isso aqui no restante do estudo desse tema. No terceiro tema, impossível renová-los. Aí já começa a aprofundar ali dentro desse contexto que estamos estudando. E podemos estender aqui a leitura de Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 6. Aqui Paulo está fazendo exatamente o paralelo entre o convertido e o não convertido. Ele está dizendo aqui que um convertido, trocando em miúdos, alguém que conhece a mensagem, esse é praticamente impossível, o convertido, impossível rejeitar a luz e rebelar contra a luz. Mas que se chegar a fazer, está realmente trabalhando na direção de ignorar a única forma de salvação que ele tem, que é Cristo. Porque por fim ele estará caminhando na direção de rejeitar o sacrifício de Cristo e inevitavelmente acabará por blasfemar contra o Espírito Santo, que conforme Marcos 3,28 apresenta, é o único pecado imperdoável. Então fica aí aberto esse paralelo. Duas formas que as pessoas têm para perder o céu. Blasfemar contra o Espírito Santo é uma delas, não tem volta, e rejeitar o sacrifício de Cristo no Calvário, que ele está mostrando aí já o fato da apostasia severa e sem volta. São casos distintos que ambos estão conectados praticamente no mesmo alinhamento, que garante a perdição absoluta de qualquer pecador.
Um outro ponto que precisa ser esclarecido aqui, dentro do contexto, que é completamente mal entendido ao longo da história das religiosidades sobre a face da terra, é a questão de santidade. Já muito antes dos dias de Cristo, nos dias de Cristo, e isso já acontecia. São escolhas que nós fazemos ou deixamos de fazer, são ações da nossa parte, são atitudes da nossa parte. É como se fosse algo de mérito pessoal. Irmãos, santidade na Bíblia, ser santo na Bíblia, a própria gramática da palavra explica, esclarece, sem sombra de dúvida. O que quer dizer a palavra santo? Separado. E quem separa? Essa é a questão, é aí que vem o problema. As pessoas acham que elas se separam, acham que elas têm o poder de selecionar quem é e quem não é santo, ou se é ou se não é santo. Não, absolutamente. Deus é o único dono das ovelhas, só Ele separa quem é de quem não é, puro de impuro, joio de trigo. Só Ele. Lembra que o joio parece demais com o trigo, e os dois, tão parecidos que é, se tentar tirar um, tira o outro. Por isso que Ele falou, deixa os dois crescerem junto, que na colheita eu colho o trigo e deixo o joio secando para queimar. Essa é a questão. As pessoas confundem isso. Acham que ser santo, eu vou, em vez de dar um dízimo, eu vou dar 2 dízimos, dar 3 dízimos, em vez de dar só X de oferta, eu vou dar Y, Z, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nada disso é santidade. Nem se der o corpo inteiro para ser queimado. Como disse o apóstolo Paulo, se não tiver amor, isso não serve de nada. Porque amor é Deus, e Deus é amor. Conceito de santidade é de Deus. Nós só podemos fazer uma única coisa, aceitar ser separado. Deus nos convida para fazer parte desse grupo. Tudo que pertence a Deus é santo. Deus não tem nada que não é santo. Isso é ser santo, é pertencer ao Senhor. Agora, quando eu pertenço a Ele, as coisas que eu faço, como disse Cristo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tudo está vinculado a amor. Por isso que em 1 Coríntios 13, onde fala do amor absoluto, amor ágape, né? Esse amor absoluto, de origem divina, amor irretocável, que o próprio Deus é amor. Quando fala disso, está mostrando que realmente é tudo vinculado à eternidade, ao eterno, ao nosso eterno Criador, mantenedor e Redentor nosso. Então, as obras que nós fazemos são dirigidas pelo Espírito Santo. São frutos do nosso amor e gratidão a Ele pela salvação que Ele nos dá de graça. E ser santo é isso, é aceitar ser separado. Quando aqui no verso 4 de Hebreus capítulo 6 está usando a palavra impossível, tá? Que é uma palavra forte, que é impossível o indivíduo alcançar a salvação, ele está apontando justamente para esses dois ângulos, que tudo vincula num só. Tanto blasfemar contra o Espírito Santo, quanto rejeitar o sacrifício de Cristo. Não tem volta, irmãos. Quando as pessoas negam, rejeitam o sacrifício de Cristo, automaticamente eles estão indo na direção de blasfemar contra o Espírito Santo, de lutar contra Cristo. Não foi exatamente isso que aqueles líderes da igreja fizeram com Cristo nos seus dias? Tiveram ele como ameaça e condenaram ele, propinaram inclusive os soldados para mentir que ele não ressuscitou, pagou de saldo para lacrar o túmulo, porque ele tinha dito que ia ressuscitar e ressuscitou a si mesmo. Fez pressão no Império Romano para que ele não fosse sepultado e nem que ele fosse poupado. Mas tudo aconteceu e desenrolou conforme a vontade de Deus, por amor de mim e de você. Portanto, rejeitar isso aí é loucura. É impossível renová-los. Porque quem é que renova? O Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja,
Se alguém está convencido disso aqui e aceitou fazer parte desse conceito convidado por Deus, Pai, convidado por Cristo e pelo Espírito Santo, ele se torna santo, porque está fazendo parte desse chamado. E assumiu uma missão espontânea de amor, de levar a todo o povo, tribo e língua, a missão do ID. Mas ao rejeitar essa informação, essa mensagem de pecado, justiça e juízo, ministrada pelo Espírito Santo, impregnada pelo sangue de Cristo, que morreu a morte eterna, justamente para pagar o meu e o seu preço. Se rejeitar isso aqui, já era, irmãos. Não tem como fazer mais nada. Só aceitando o sacrifício de Cristo, temos condições de continuar na jornada. E como convertidos, como raça eleita. Porque como raça caída, ninguém vai entrar no céu. Enquanto não for convertido, lá no céu não tem lugar para não convertidos. Sim, aqueles inocentes que morreram, que foram julgados dentro da luz que eles conheceram, não teve tempo, eles serão, pela graça de Deus, considerados como bons ladrões, convertidos pela graça de Deus. Agora, quem conheceu a mensagem e rejeitou, ficou dentro da igreja batizado, mas não convertido, vai perder o céu, igualzinho Judas. Andou com Jesus e, no entanto, é filho do diabo. Não conseguiu se desvincular do diabo para ser filho de Deus. O filho da perdição. Assim é todo aquele que está dentro da igreja, não importa a sua função, mas se não é convertido, é exatamente isso que ele é. Filho da perdição. Se não se arrepender em tempo hábil, na graça de Deus, hoje, e assumir a posição definitiva que o chamado requer, na nossa missão, dentro dessa causa, como convertido, se não se arrepender e mudar de lado urgentemente, passar a fazer parte da luz de fato, misericórdia. Só Jesus na causa, hein? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema. Já não resta sacrifícios pelos pecados. O que nós temos aqui, dentro desse contexto ainda de Hebreus 6, de 4 a 6, podemos encaixar aí com perfeição Hebreus também, capítulo 10, verso 26 a 29, porque é muito semelhante. E isso, Hebreus capítulo 10, ainda podemos citar do verso 1 até o verso 14. Veja como Hebreus capítulo 10 está totalmente embutido esse conteúdo de Hebreus 4 a 6, irmãos. O que temos comentado até aqui, que Jesus, o sacrifício dele, é a única forma absoluta de alcançarmos a salvação, que ele que pagou o preço. Se não pegarmos esse ingresso com ele, da sua graça, ninguém entra no céu não, irmão. Por isso que é pesada essa informação sobre o sacrifício de Cristo. Por que que a missão do Espírito Santo está conectada intimamente com isso aqui? Porque a missão dele é convencer o mundo disso. Do pecado, da justiça e do juízo. Não se esqueça que a justiça de Deus deu o próprio Filho, por amor de mim e de você, cumprindo com a sua própria lei absoluta, que sem sangue não há remissão de pecados, pois ele deu a si mesmo, para alcançar a mim e a você. E o Espírito Santo está trabalhando aqui, quando Jesus foi embora, lembra que ele falou? Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É exatamente essa conexão que o Espírito Santo está fazendo aqui. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É sem volta. Blasfêmia é uma palavra só que falar contra o Espírito Santo. Já era. Perdeu o céu para sempre. E quem perdeu o céu para sempre vai rejeitar o sacrifício de Cristo sempre. Ele não tem vontade de ser salvo mais. É automático, uma coisa ligar a outra. Uma coisa está conectada à outra. E quem rejeita o sacrifício de Cristo está trabalhando a qualquer momento também, vai blasfemar contra o Espírito Santo. Independente de blasfemar ou não, são duas formas que a pessoa tem que garante a perdição dele para sempre. Ou rejeitar o sacrifício de Cristo, se morrer rejeitando ele, já era. Ou blasfemar contra o Espírito Santo. É essa a linha de raciocínio desses textos que a lição apresenta aqui para nós.
O sacrifício de Cristo é composto plenamente dentro do contexto da missão do Espírito Santo, de convencer o mundo do pecado. Foi por causa do pecado que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por causa do pecado que ele morreu no Calvário, morreu a morte eterna, e ressuscitou dela porque não tinha pecado, mas para pagar o meu e o seu pecado. E é por isso mesmo que no final de tudo terá uma execução de juízo. E é essa a advertência feita aqui dentro desse contexto da missão do Espírito Santo. Que eu e você temos que estar cientes, não podemos perder isso de vista hora nenhuma. E isso compõe a minha e a sua missão também, de dinamizar e de divulgar esta mensagem. É para isso que nós trabalhamos em harmonia com o Espírito Santo. Por isso que ele desceu lá em Pentecostes em forma de chuva temporã, e hoje vai descer na forma de chuva serôdia. E aqueles sinais e maravilhas que ocorreram lá no Pentecostes serão muito maiores hoje para a finalização do plantio dessa colheita. Lá foi para plantar a semente do Evangelho, agora vai ser para colher, irmãos. É poder demais. Para a honra e glória de Deus. E temos que estar prontos para sermos usados por Deus nessa campanha final do grande conflito entre o bem e o mal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Então tá aí. Não resta sacrifício pelos pecados. Se rejeitar ele, não tem outra forma. Não tem mais nada a ser feito para ser salvo. O que tem para ser feito, Cristo já fez, por mim e por você. Só cabe a nós aceitar ou não. Se aceitarmos, ele já garantiu a nossa salvação. Se rejeitarmos, lamentável. No quinto tema, coisas melhores. Analisando Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao 12, aqui nós podemos concluir que a recompensa, irmãos, é certa. Não tem como dar errado. Porque o próprio Deus garantiu com a sua palavra, com a palavra do Criador, a recompensa para aqueles que abraçam a causa, para aqueles que se envolvem nessa missão. Pode até surgir o joio numa terra bem cultivada, bem trabalhada, feita tudo certinho, dentro dos conformes. Pode até surgir. Mas a parábola do joio, lembra? Ela mostra que se isso acontecer, é obra de um inimigo que fez isso, mas deixa os dois crescer junto. Que um eu vou separar para o fogo, o outro para o meu celeiro. Então, a recompensa, para todo lado que se fizer conta, ela é certa. E jamais, porque pintou um joio, ou uma praga, uma erva daninha daqui e dali, eu vou desistir de fazer novos plantios, tipo aquele que recebeu só um talento e enterrou. Jamais, isso é maldição. Isso é suicídio, é loucura. Nós temos que fazer da nossa parte sempre. E é só isso que Jesus espera de mim e de você. Porque a parte dele está garantida. A nossa parte é cultivar a terra realmente, é fazer o plantio, é fazer colheita e continuar a obra, sem parar. Não importa se é dentro, se é fora da igreja, se é no mato, aonde quer que seja. E nós sabemos que tudo vai estar caminhando para nós terminarmos lá no meio dos matos, cumprindo com a missão, fazendo a varredura por lá. Só vai sair de lá arrebatado, igual Filipe e Eunuco, né? Tá lembrado? Filipe arrebatado, foi lá no Eunuco, pregou para ele e tal, depois foi parar lá em Azoto, distâncias tremendas, né? Conduzidos estritamente pelo transporte do Espírito Santo. Arrebatamento físico, né? Completo, ele saiu inteiro, chegou inteiro nesses lugares. A Bíblia não dá detalhe do susto, né? Que tomou se ele chegou perto, tinha gente andando por perto ou não. Que se teve, tá doido. Deve ter dado carreira para todo lado. Mas não conta, não importa. Não importa que teve. E vai continuar acontecendo. Ezequiel também foi deslocado, da mesma forma. Né? Ele estava lá beirando o rio Quebar, foi parar lá em Jerusalém. Ninguém estava vendo ele estava vendo todo mundo. E foi descrevendo. Tudo Deus mandou ele escrever. Daí 5 anos depois que ele teve essa visão, tudo que ele escreveu aconteceu. Então tem várias formas de arrebatamento, né? Tem que a pessoa aparece, como Jesus, na frente dos discípulos de Emaús. Desapareceu simplesmente. Depois aparece. Passou pela parede, entrou lá dentro do cenáculo, encontrou com os discípulos, né? Chamou Tomé,
e assim por diante. Mas essas coisas acontecerão conosco, agora no final, durante o período da chuva serôdia. Isso voltará a acontecer normalmente. E evidentemente, traçando os momentos finais da história do grande conflito entre o bem e o mal, enquanto aqui estamos neste velho mundo. Então, coisas melhores estão escritas para nós, porque foi garantido pelo assim está escrito, pelos lábios do próprio Criador. No sexto tema, Jesus, a âncora da alma. Muito bem, aqui alinhando com o tema da semana. Hebreus 6, de 17 a 20. Aqui, irmãos, ele é a âncora realmente, porque tudo que nós estudamos e vimos, toda a nossa salvação está vinculada nessa vitória dele sobre a morte eterna. Porque a morte traz o pecado, e o sangue dele redime do pecado, mas redime aqueles que querem ser redimidos. Os que não querem, é a escolha deles. Lúcifer escolheu não fazer parte dos escolhidos. Teve aqui na terra, teve chance de voltar no céu, como vimos lá no livro de Jó, teve oportunidades, mas insistiu na rebeldia e no erro. Infelizmente, perdido para sempre. E muitos, dentro da história dos tempos bíblicos mesmo, muitos e muitos se perderam da mesma forma. E muitos continuam se perdendo dentro das igrejas para tudo quanto é lado. Portanto, irmãos, a nossa âncora é Cristo. A nossa âncora não é dízimo, não é oferta, não é orar ou deixar de orar, não é trabalho missionário, não é cantar, não é pregar. Tudo isso nós precisamos fazer, mas por expressão de gratidão à salvação que nós já recebemos. Não estamos fazendo mais que a obrigação. Não tem nada de vantagem nisso. Agora, o que precisamos de fato de entender é que a graça de Deus é que nos salva. A graça de Cristo é que nos salva. E se amarmos a Deus, será espontâneo da nossa parte cumprir com as suas orientações, com o seu chamado e guardar os seus mandamentos. Isso é uma expressão natural do nosso amor e gratidão a Ele pela salvação que de graça Ele já nos deu. Por isso, Jesus é a âncora da nossa alma, é a âncora da nossa salvação, é a âncora da palavra de Deus, é a âncora da criação, é a âncora da redenção. Não se esqueça disso jamais. Ele, na realidade, foi o nosso Cordeiro, foi a nossa oferta, Ele é o nosso Salvador e é o nosso Redentor, é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, mas jamais se esqueça que Ele é o nosso juiz também. Por isso, ser amigo dele vale muito, ser irmão dele de fato vale muito, se vivermos e correspondermos como tal, porque do contrário, misericórdia. E no sétimo tema, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, olha o que diz aqui em Caminho para Cristo, página 43. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada à santidade. Irmãos, se não nos entregarmos a Cristo para Ele dirigir nosso coração e podermos dizer com Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se não fizermos isso, irmãos, não chegaremos lá. Temos que deixar Ele pilotar o leme da nossa vida. Porque Paulo disse, antes de chegar nesse ponto da entrega, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque o pecado habita em mim. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas depois ele pôde dizer, combati o bom combate, guardei a carreira e a fé, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, transmitir a vontade de Deus através das nossas escolhas. Santo Deus, encha-nos, Senhor, do conhecimento da Tua Palavra e do poder da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, para que possamos cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós.
Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra nos liberta. Essa verdade nos liberta. Capacita-nos, Senhor, e conduza-nos. Prepare-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Por belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, ao trono teu, seguirá com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu favor, seguirá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por